A paz seja convosco. Mais uma palavra da graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo por teu coração. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, tua família. Hoje vamos falar sobre chamar as coisas que não são como que já fosse. A Bíblia diz assim em Romanos 4, versículo 17... Romano 4, versículo 17, diz assim: Deus que dá vida aos mortos, chama a existência coisas que não existem, como se já fosse. Então, Deus dá existência àquilo que não existe, chama as coisas que não são, como que já fosse. Então, olha para você ver o que Deus fez com Abraão. Abraão 17, versículo 5, diz assim: Não será mais chamado Abraão, seu nome será chamado Abraão, porque eu o constituí pai de multidões. O que Deus fez com Abraão? Você vê que lá Deus chama a existência aquilo que não são, como que já fosse. Então algo quando não existe, Deus já fala que como já fosse. Deus mudou o nome de Abraão para Abraão. Qual que é o significado de Abraão? Pai de multidões. E Deus mudou o nome de Saraia para Sara. O que é Sara? Princesa, né? Olha, o que eu tenho que entender? Todo dia quando Sara levantava, ou quando Sara ia chamar, Abraão estava trabalhando, né? Sara dizia assim, Abraão, né? O povo, o que o povo olhava? Puxa, Abraão, qual que é o significado de Abraão? Pai de multidões. O povo ficava, puxa, né? Ela não está batendo bem na cabeça. Está chamando Abraão pai de multidões. Eles não tinham filho nenhuma. Mas todo dia, quando ela ia dormir, ou como diz, chamava ele para ir dormir, quando ele chamava para jantar, quando ela chamava ele do quê? Pai de multidões. Então ele chamava, ele não era, como diz assim, não tinha filho, não tinha, mas já chamava ele do quê? Pai de multidões. Foi mudado o nome de Abraão para Abraão, o significado é o quê? Pai de multidões. O que eu quero dizer? Chamar aquilo que não são como que se já fosse. Essa é a fé. O que é a fé? É você chamar algo que não existe como que já fosse. Assim como toda vez que quando Sara gritava, Abraão estava gritando pai de multidões. Né? Vamos chegar a hora do café, ela gritava pai de multidões, a gente tomar o café. É chamar a existência aquilo que não existe, entenderam? É assim que hoje nós exercemos a nossa fé. Como que você exerce a sua fé? É chamar a existência aquilo que não existe. É você dizer aquilo que você quer ver. Né? Vamos dizer, você está... quando Deus olhou para a terra, né, ele viu escura, estava tudo escuro. E o que ele disse? Haja luz. Houve luz. O que nós devemos fazer? Trazer à existência aquilo que já é nosso, aquilo que já é realidade, mas nós devemos trazer a realidade no nosso mundo. O que Deus via? Abraão, pai de multidões. No hebraico, a palavra hebraica, a palavra hebraica existe só passado, presente, não tem futuro, só fala de hoje. Então Deus já declarava Abraão pai de multidões. É o que eu tenho que fazer todo dia, declarar aquilo que eu quero ver, como diz assim, aquilo que eu creio. Então vamos dizer que eu tenho que declarar todo dia, sou a justiça de Deus, tenho que declarar todo dia, a minha casa é abençoada, mas você diz, ih, pastor, tá difícil, eu sou uma pessoa, é você chamar a existência. Chamar a existência aquilo que não existe, mas como, pastor, dizer como que já fosse, entendeu? Você não vai dizer para acontecer, você vai dizer porque já é. Estão entendendo? Né? A Bíblia diz que você já é curado pelas feridas de Jesus. Você declara, eu sou curado pelas feridas de Jesus. Chamar a existência aquilo que não existe, como que se já fosse. Olha, né? Aqui, olha o que diz. Olha, né? Diz aqui,
O Deus que dá vida aos mortos, chama a existência, coisas que não existem, como que se já fosse. É o que você tem que, você já tem que chamar a existência aquilo que como se já é. Você tem que falar, você não se sente próspero, você se sente doente, com dor, você se sente às vezes desesperado, mas você já declara, eu sou abençoado. Você está triste, você diz assim, eu sou alegre em Cristo Jesus. Cristo é a minha alegria. Você já declara o que você como disse, você já declara aquilo que é como se já fosse. Você não declara para ser, você declara porque já é. Essa é a fé. Entendeu, meu querido? É simples. É você exercer a sua fé. A Bíblia diz que a fé é crer e falar. É isso que nós temos que ser todo dia. Imagina, todo dia Sara gritava, ô Abraão, o que ela estava dizendo? Pai de multidões. Amém? Ela estava dizendo, pai de multidões. Nós precisamos exercer. Como você vai exercer a sua fé? É você falando. Quando você fala, você está exercendo a sua fé. Eu fico olhando, imagina, Abraão estava lá, como diz, lá no meio da roça, na linguagem do povo da roça, está lá no meio da roça, e ela gritava, né? Ela gritava, Abraão! O que ela estava dizendo? Chamando pai de multidões. Isaac não tinha nascido. Né? E ele dizia, era Saraiva, Deus mudou o nome dela para princesa, Sara. E Abraão chegava, Sara, princesa. Né? Olha para você ver como nós exercemos, como você exerce a sua fé. Falando, é você declarando. A Bíblia diz bem assim, olha, está escrito, crie. Por isso falei. Com essa mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Você crê e fala. É isso sim que nós exercemos a nossa fé. É crendo e falando. Eu não sei como você está vivendo, não sei, mas começa a declarar quem você já é em Cristo Jesus. Começa a declarar quem você já é. A Bíblia, quando Deus olha para você, Ele não vê você um fracassado. Ele não vê você, como diz assim, como às vezes você te vê. Deus vê você mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quando Deus olhava para Abraão, mesmo assim Abraão não tendo um filho, mas Deus já via ele um pai de multidões. E Deus mudou o nome dele, porque cada vez que Sara gritava Abraão, chamando, ela estava concordando com Deus. A confissão é apenas concordar com Deus, é você concordar quem você já é abençoado. Olha o que é fé, por isso eu creio, como esse mesmo espírito, qual que é o mesmo espírito de fé, né? Qual que é esse espírito de fé? Nós também cremos e por isso falamos. Nós também cremos e por isso falamos. Declare o que você quer ver, declare o que você quer para a sua vida. Entendeu, amado? É simples. Isso é a fé. Você declare todo dia, eu sou abençoado. Amado, olha, não esqueça, dê o seu like, se inscreva no meu canal, para que eu possa estar levando a palavra da graça, o favor de Deus que esteja encontrando mais coração. Eu te peço também, esteja postando esses vídeos lá no teu Face, enviando pelos seus amigos, para que a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra da graça esteja encontrando os corações e transformando vida. Por isso eu criei e eu falei. Isso é a fé. Eu quero abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família. Declaro o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo agindo sobre a tua vida em toda a área. E eu declaro a sua vida abençoada em nome do Senhor Jesus. E Deus te abençoe.